A paz do Senhor Jesus, Pastor Marcelo, no Rio de Janeiro. Um texto está em Lucas capítulo 24, versículo 44. E disse-lhe: São essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriram-se os entendimentos para compreenderem a Escritura. Então abriu-lhes o entendimento para compreender a Escritura. O objetivo desse vídeo hoje é explicar um pouco do que será a Maranata daqui para frente. Jesus, ele é assunto ao céu, não é ainda, ele havia morrido, mas ainda não era assunto aos céus. Ele aparece para os seus discípulos ficam maravilhados, e ele, percebendo isso, diz: olha, havia de se cumprir isso, eu expliquei, eu falei para vocês tudo o que iria acontecer. Jesus tinha feito grandes coisas no meio deles, havia falado o que iria acontecer, vimos isso nos evangelhos: olha, eu vou para Jerusalém, lá vou ser caluniado, lá vou ser entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos conhecedores da lei, e eles vão caluniar, e ali será cumprida a vontade do meu Pai. Então, estava tudo explicado. Jesus fala isso para eles. Agora, Jesus, relatando isso: olha, eu vos disse tudo o que iria acontecer. Aí diz a palavra que ele abre, então, o entendimento para que eles compreendessem a Escritura. E agora, relatando as Escrituras. E nós também precisamos compreender que nada que está acontecendo na Maranata estava em oculto. Nada. Vamos lembrar do sonho do Judoti? Lá atrás, quando Deus diz assim para ele: Jaz está pago, pode ir. Que Deus sabia tudo o que ele iria fazer. Eu tenho costume de dizer assim: ninguém fez tanto mal para a Maranata como o Judoti fez. No Rio de Janeiro, um outro pastor aqui fez muito mal e morreu também, há alguns anos atrás, vamos dizer assim. E o Judoti, a era dele passou. No vídeo passado eu falei: tadinho, morreu. A irmã dele morreu agora. Claro, ficamos tristes por aqueles que perderam. São parentes, ninguém quer perder um parente. Mas pelos atos na Maranata, não. Sobre a irmã, não tem nem muito o que falar. Também, coitada, ela foi colocada daquela forma, deram muito poder para ela, os pastores deram muito poder para ela, então ela fazia exatamente aquilo que já estava acostumada, a soberba, faz parte da família, e ela simplesmente não foi diferente disso. Mas não tem culpa. Está nas mãos dos pastores definir aquilo que precisa fazer. Vamos lembrar de um texto que diz lá nos profetas, diz assim: olha, ai dos maus pastores de Israel, que faz desviar o meu povo, que os guia por caminhos que não são bons. Vemos, o problema não é da ovelha. A irmã Judetis só era ovelha também. Agora, os pastores que deveriam ensiná-la tinham medo dos doidinhos. E por terem medo, aconteceu tudo o que aconteceu na Maranata. Mas pastor Marcelo, o que vai ser então da Maranata? Por que passamos por tudo isso? Não passamos por tudo isso. Estamos passando, o Evangelho está passando. A Maranata, ela não é melhor, não é pior. O que se passa hoje em todas as denominações, muito difícil. Até nas mais tradicionais, a corrupção, ela evolui e cresce, né? O pecado, ele escorrega, Judas fala isso, né? Carta em Judas. O pecado, ele escorrega por dentro da igreja. Hoje nem escorrega mais, lamaçal de águas lamacentas jogadas dentro da igreja, a corrupção e tudo mais que acontece sobre ela.
É o que acontece no Evangelho. Então, a Maranata, ela faz parte desse mesmo Evangelho, a corrupção. Agora, Deus nos preparou para sermos um pouquinho diferentes? Somos melhores? Não. Vamos para o céu primeiro que eles? Não. Somos mais santos do que os da Batista, da Assembleia, da Quadrangular e outras tantas? Não. Mas, para nós, o juízo vai ser maior. Jesus diz assim, olha, se lá em Sodoma e Gomorra eu tivesse feito esses milagres, eles creriam. Nós recebemos do Espírito Santo, do Senhor, já havia uma desilusão no meio evangélico. Então o Senhor vem nos preparando, porque lá atrás, ou por ganância, ou por porfia, eu não sei exatamente o que foi, nós abrimos o coração um pouco mais para Deus falar. Como nós abrimos um pouco mais o coração para Deus falar, o que aconteceu? Deus, ele ensinou um pouco mais. Eu conversava essa semana com uma pessoa evangélica, uma amiga evangélica, e ela falava da igreja dela. Eu não falei da Maranata, mas quando eu fui pontuando algumas situações que nós tínhamos e deveríamos não perder, falei de grupo de intercessão, não falei exatamente, grupo de intercessão, mas falei de um grupo que se administrava dessa forma, grupo de assistência. Ela cresceu os olhos assim de tal forma, maravilhada. Mas o que acontece com isso? Nós perdemos. O grupo de intercessão, que foi criado para o quê? Preservar as igrejas, para que a lama ela tivesse mais dificuldade de entrar, fosse um filtro a mais. Os pastores se corromperam de tal forma que não aprenderam, ou seja, não ouviram. Jesus fala assim no texto que lemos, olha, eu falei para vocês antes. É quando eles param para ouvir, Deus abre a mente deles. Só que foi falado para nós e nós não paramos para ouvir. Então a mente não se abre. Hoje você prega qualquer coisa. Antigamente Maranata tinha uma forma de mensagem revelada. Hoje as pessoas, os membros vão em outras igrejas para ouvir mensagem, que qualquer mensagem é melhor do que a da Maranata. Qualquer mensagem. Ouvimos. As pessoas, por quê? Paramos de ouvir. Então o grupo de intercessão, lá atrás, foi criado como um filtro, mas os pastores, desde a época, já insensíveis à voz do Espírito, foram permitindo botar qualquer pessoa no grupo de intercessão. Eu entrei numa igreja que 10% da igreja era do grupo de intercessão, e eu, quando assumi a igreja, falei assim, a igreja é santa demais, eu tenho um grande problema aqui. Claro, existia um grande problema lá. O pastor não sabia o que estava fazendo. Ele queria chamar pessoas para os grupos. Grupo louvor, grupo de intercessão, um montão de gente no grupo de intercessão, mulher, homem, jovens, pessoas no grupo de intercessão, grupo louvor, gigante. Quando eu entrei, grupo de intercessão caído, os jovens não existiam mais na igreja porque foram para outras denominações, as famílias com eles, a igreja destruída, porque a igreja inicialmente, antes de eu assumir, e eu percebi isso, ela inchou. E quanto mais inchava, mais fermento o pastor jogava, mais fermento, porque vamos chamar para o grupo de ação, vamos chamar para o grupo louvor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, um montão de... Pronto, explodiu. Eu gosto muito de pão bem torrado, bem cascudo. Eu, há uns anos atrás, muitos anos atrás, quando eu era jovem, minha mãe mandava eu comprar pão, eu gostava de comprar um determinado mercado, porque o pão era bem cascudo. O pão, quando a gente cortava, ele era oco por dentro. Não tinha miolo, só tinha casca. Eu gostava disso, a questão do pão. Assim, só para fazer um comparativo,
A igreja, quando incha, ela é isso. Ela incha tanto, incha tanto, incha tanto, que ela não tem consistência. Ela só tem a casca. Quando abre, não tem nada. Você não vê espiritualidade num grupo louvor, você não vê espiritualidade num grupo de intercessão, você não vê espiritualidade nas professoras, nem na senhora. É tudo social. O principal problema é que os pastores, né, na verdade, acreditam que é espiritual. Porque não lhe abriu a mente, porque não ouvem. Não estão preocupados com as profecias. Não estão preocupados com aquilo que Deus já falou que aconteceria. Não estão preocupados com aquilo que aconteceria em nosso meio. E nós não, somos santos demais. A Maranata, não. Eu, quando me converti e ouvi algumas coisas, e o que se pregava, eu já observava que algumas coisas não condiziam com aquilo que se pregava na minha conversão. E eu já entendia que Deus tinha um ministério para a minha vida, logo na minha conversão, no meu batismo, eu já tive essa certeza. Eu falava para Deus, sempre falei isso para Deus, Deus, então eu não posso ser pastor assim. Eu não posso entender dessa forma, eu não posso ser um diácono assim, um irmão do grupo de intercessão assim, eu não posso ser dessa forma. Sempre orei muito para Deus não me deixar caminhar por caminhos tortuosos. E o meu caminho, não vou dizer que foi melhor do que os irmãos, mas foi diferente. E eu louvo o Senhor por tudo que passei. Muita luta. Sim, até hoje a perseguição ela é grandíssima. Perseguido pelos próprios irmãos. Jesus, né? Marcelo está se fazendo igual Jesus. Não, irmão, não confundam. Vamos falar, os discípulos então foram perseguidos pelos próprios judeus, pelos próprios sacerdotes, sumos sacerdotes. As pessoas conheciam a lei, os discípulos não foram perseguidos. Sim, eu não tinha dúvida que seria perseguido. Eu tomei atitudes que eu tomei sabendo que seria perseguido. Quando eu me pontuei diretamente para o Jureuti, eu sabia. No dia seguinte recebi um telefonema do meu coordenador. Então, precisamos compreender que tudo que está acontecendo na Maranata não é diferente daquilo que Deus já falou. Olha, eu vos avisei antes. O que nós precisamos fazer agora, irmãos? Tem pessoas que dizem assim, pastor, eu não quero compartilhar com isso. Glórias a Deus, irmão, vai para onde Deus te mostrou. Eu penso o seguinte, uma posição minha, pastor Marcelo, um absurdo que acontece hoje, por exemplo, na Assembleia de Deus, um absurdo que acontece em outras denominações. É um absurdo lá, um absurdo aqui. Eu pretendo ficar, e até onde Deus assim determinar, vou permanecer na Maranata, mesmo perseguido, mesmo caluniado. Lá, aqui, qual a diferença? A única coisa que eu quero fazer é a vontade do Senhor. Pedro morreu. Paulo morreu. Tiago morreu. João morreu, João Batista. A minha vida vai ser diferente disso? Vou deixar de ser perseguido por falar a verdade? Eu só não vou me vender. De forma nenhuma. Por título. Sou pastor porque Deus assim determinou que eu fosse. Deus falou, Marcelo, vai ser pastor, pronto. Sou pastor de Deus. Na Maranata, pastor de Deus. Ninguém pode dizer diferente. O que fala diferente disso, fala pelo maligno. Pode ser usado. Você pode ser usado pelo Espírito Santo, você pode ser usado pelo maligno. Pronto. O que não vem de Deus, que não é por fé, é pecado. Quem é um mentiroso? Quem fala diferente disso, fala pelo maligno. Paciência. A minha preocupação é continuar me posicionando.
Porque foi isso que Deus, desde a minha conversão, falou que eu faria. Me posicionei como obreiro, me posicionei como diácono, me posicionei como diácono mesmo. Vinham alguns e falei, não, irmão, não é assim, é assim, é assim, é assim. Tanto que eu sempre tive alguns atritos. Ah, você então sempre foi o problema? Não. Tanto que as igrejas, o grupo de assistência que eu passava, as pessoas sabem disso, quem me conhece, as igrejas por onde eu passei, todas elas, todas, onde pastoreei, todas elas foram diferentes das demais. Pessoas de outras igrejas gostavam de ir na igreja que eu pastoreava. De outros bairros, da Maranata, mas de outros bairros, iam para lá. Alguns vinham, pastor, eu queria ficar aqui. Eu falei, mas irmão, você mora onde? Ah, mas eu moro, tá, não é melhor para você lá? Quero ficar aqui. Eu falei, irmão, eu não me importo se você vir para cá. Mas eu orientava certo, porque ali ela iria uma vez, duas vezes, teria dificuldade, a vida. E a pessoa entendia, acabava ficando lá. Eu falei, você vem aqui quantas vezes quiser. Algumas acabavam mudando porque não estavam sendo cuidadas. O pastor ele não compreendeu ainda que ele precisa cuidar. Lá no passado não cuidaram, por isso o grupo de intercessão ele foi se desvaindo, se corrompendo, automaticamente os outros grupos foram se corrompendo. O grupo de assistência, irmão, deveria ser algo maravilhoso, que era maravilhoso. Só que os pastores não sabem nem o que é grupo de assistência. Como ele não sabe o que é o grupo de assistência hoje virou um grupo para fazer limpeza da igreja. Os diáconos, os obreiros, aproveitam o grupo de assistência para fazer limpeza. Ah, o grupo de assistência tal. Ó, às vezes nosso grupo de assistência não é um grupo de assistência para ser cuidado. Falei em outro vídeo, tinha um grupo de assistência, eu ia, visitava uma família. Eu visitava, não, a família era do meu grupo de assistência, sabe, tá? Só que uma podia ir junto com o filho, a mãe já não podia, porque não enxergava, o irmão era um oprimido, era diferente. Eu ia fazer culto na casa deles. E final de semana eu ia na casa deles buscá-los e levá-los. Eu me preocupava com a irmã que ela tinha que andar, eu levava ela até em casa. Mas eu não fazia isso porque o pastor Marcelo, eu sou bom, o diácono Marcelo na época era, não sou não. A Bíblia diz assim, olha, se você fizer tudo aquilo que foi mandado, você não é servo inútil, porque você só fez aquilo que lhe foi mandado. Eu não fui nada mais do que servo inútil naquele período. As pessoas ficavam maravilhadas com isso e eu imagino, porque os outros não funcionavam. Eu tinha 40 e tantas pessoas no meu grupo de assistência, os outros tinham 17, 15, 20. As pessoas queriam para o meu grupo de assistência, eu falava com o pastor e o pastor mandava elas para o meu grupo de assistência. Todas participavam da zeladoria, todas. Raramente uma faltava. Mas por que não era uma zeladoria, não era limpar a igreja? Porque eu nunca entendi que zeladoria era limpar a igreja. Eu sempre, quando entrei na igreja, eu, pastor Marcelo, antes de ser pastor, antes de ser diácono, eu pegava a vassoura, cheio de problema, eu varria a igreja e dizia assim, Senhor, eu estou varrendo porque a minha alma precisa ser varrida por ti. Eu estou atribulado porque no meu trabalho eu estou com esse problema. Varre lá no meu trabalho. Se eu estou atribulado porque na minha casa eu estou com essa dificuldade. Varre esse problema. Eu ia varrendo, pedindo para o Senhor varrer. E a minha vida foi galgando, sim. Galgando, sabe? Com todas as lutas que eu passo, principalmente na Maranata, as perseguições, as difames e tanto mais, cara, meu coração transborda. Transborda. Eu conversava com a irmã de outra denominação e eu falava desse transbordar, ela ficava assim, e ela falava, Marcelo, eu preciso transbordar. Eu falei, irmã, é transbordar, não é ser salvo, é transbordar. É a mensagem que diz, né, tempo, eu não sei se eu já trouxe aqui, no tempo de Salomão, a prata era estimada por coisa alguma, por nada. Era tudo ouro. E eu dizia, irmãs, as pessoas não estão preocupadas com salvação, porque as pessoas estão preocupadas com salvação, porque as pessoas não têm poder.
não tem poder, não exala poder de dentro delas. Elas têm uma religiosidade, elas têm um compromisso social, porque o cristão tem que ser assim, mas elas não têm poder. Como elas não têm poder, aí elas ouvem aquilo: meu irmão, se você não for para a igreja, você vai perder a bênção. Ah, eu perdi a bênção, ou perdeu a bênção, não vem você vai perder a bênção. É só perder bênção, as pessoas estão preocupadas com perder bênção. Como é que vão dizer que eu vou perder bênção? De forma nenhuma. Ah, mas você não foi para o culto, você perdeu bênção. Não, eu não fui para o culto veio até mim. Ah, você não, as pessoas tinham preocupação de ir para a ceia, eu vou para a ceia. Ah, você teve a ceia. Se eu não for para a ceia vem até mim. Que a ceia é eterna. O Senhor traz o cálice. O Senhor traz o pão até mim. Já fiz culto dentro de ônibus. O Senhor fez o culto comigo. As pessoas estão preocupadas com isso, de estar, de não estar, de chegar, não chegar, aquela correria, o compromisso, quem vai pensar. Ficou assim, aí a gente vê grupo louvor do jeito que é. As pessoas não têm entendimento do que é o louvor. Estão preocupadas em aparecer. A voz que aparece mais, já é mais bonita. Não existe assistência ao visitante. Então, meu irmão, a gente acaba se desviando, é tanta coisa, tanta, que a gente acaba desviando do assunto. Na verdade, o assunto hoje seria o que vai ser a Maranata. Irmãos, a Maranata vai continuar. Ela vai continuar. E o que você vai fazer com isso? Você vai para outra denominação, como eu falei? Qual o problema disso? Ah, pastor Marcelo, eu acho melhor, porque eu não quero compartilhar com isso. Irmãos, eu quero compartilhar. E eu vou compartilhar com tudo o que Deus quiser. Quando esse culto de domingo pela manhã, essa nova não, que já tem uns anos, essa dinâmica que só o presbitério que traz, o que eu vou fazer? Pegava 5 minutos, aquele assunto, eu chorava aos pés do Senhor, porque eu precisava entender aquele assunto, para aquele assunto ser explicado para a igreja em 5 minutos. Não falavam nada com nada, não falavam. Mas eu precisava compreender, a igreja precisava receber. E é isso que precisamos compreender, a igreja precisa receber. O pastor não tem consciência disso, o pastor deixa largado. Um diácono não sabe o que vai fazer, o diácono não sabe cuidar da igreja. Mas vai acontecer, vai continuar. Nós precisamos decidir o que eu quero. Eu quero mudar? Pronto. Eu recomendo sempre o seguinte, quando me procuram, mas eu vou mudar, diga, glória a Deus, mude. Mas eu vou mudar, eu digo assim, irmão, você transborda, se você transborda e você ouviu de Deus que é para você mudar, vai. Mas só que o grande problema é que as pessoas estão tristes, doentes, como quero dizer, não é que você está doente, meu irmão, mas quando você está triste, amargurado, chateado com tantas coisas que têm acontecido na Maranata, as situações não é mais daquela forma, você não tem um alimento, o diácono não sabe nem o que fazer com você, aí você fica triste, aí você triste vai e muda. Vai fugir de luta? Isso é fugir de luta. A luta vai atrás, não tem jeito. A luta vai continuar. Jesus estava ali, lá no deserto, o adversário foi até ele. Depois disso, o adversário foi embora, mas a luta continua. Tanto que ele depois foi crucificado. Ele deixou de perseguir? Não, de forma nenhuma. A perseguição vai continuar. Não tem jeito, a perseguição, ela vai continuar. Agora, se você transborda, porque quando você vê os gigantes, diz assim, olha, tu vem a ti,
Tu vem a mim com lanças, com espadas, com escudo, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você vai lutar, não tem problema. Em outro lugar, não tem problema nenhum. Davi só foi ali para levar os queijos. Ele entendeu, agora eu vou lutar. Você entendeu que é para lutar lá na outra denominação? Amém, meu irmão. Mas transborde, não tenha dúvida disso. Não vai porque você está triste, não. Vai porque você tem certeza. Um dia a luta era tão grande, um tempinho atrás, tão grande, perseguição tão grande, calúnia em cima, e isso, aquilo. Triste, pastor, triste. Eu falei, Senhor, mas isso. Ele falou, meu servo, está livre, pode ir para outro lugar. Eu te abençoo. Eu vou te abençoar em outro lugar. Não é que eu queria sair, mas sabe, era as calúnias, as infâmias, o corpo que não funciona, a falta de sangue, tudo ruim. Você vê pessoas morrendo, aquilo tudo dói. Pastor, quando ele vê pessoas morrendo, dói. Pastor, tá? Não é o outro, não. Diferente disso, dói. Qualquer coisa que ele vê, dói. A gente sente dor física mesmo, irmãos. Isso nos persegue. A gente vai orando, o Senhor vai nos ensinando como agir. Mas aquela luta interna, grande, vendo, tá? O olhar das pessoas dentro da igreja, eu só falo assim, não, eu vou te abençoar em outro lugar. E eu não tenho dúvida que Deus iria abençoar muito. Eu parei em meu coração e eu coloquei diante do altar do Senhor. Dias ali. Podia ir para outro lugar. Mas quando eu fui ao altar do Senhor, aqueles dias orando, buscando ali o Senhor, eu soube que não era o que Deus queria. Eu entendi. Deus iria me abençoar em outro lugar? Mas não era o que Deus queria. O Senhor falou para Moisés, eu vou fazer de você um povo maior, mais numeroso do que esse, sai do meio. Mas, na verdade, lá dentro do coração de Deus, Deus queria abençoar aquele povo. E Moisés entendeu aquilo. Era mais difícil para ele. Mas era isso que Deus queria. Irmãos, e eu estou pronto para fazer a vontade de Deus. Você, o que você está pronto? Você pode sair, não há problema, mas o que você quer fazer? Você vai fugir da luta? Lá no Universal tem um monte de servos. Em Batista tem um monte de servos. Na Assembleia, um monte de servos. Em tantas outras denominações, um monte de servos. E Deus está usando a eles. Mas estão com problemas nas suas denominações? Sim, claro. Estão com problemas nas suas denominações. Mas Deus está usando. E eles transbordam. Agora, você entendeu o que vai acontecer, como Deus falou nesse texto? Você entendeu? Jesus falou, olha, isso é aquilo que eu já te havia falado. Ah, entendi. Agora, então, abre a minha mente para que eu compreenda o que o Senhor quer. Pronto, agora Jesus abriu a mente deles e conseguiram compreender. Jesus vem falando das Escrituras. Aí depois Jesus orienta, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Tá vendo? Está revestido, irmão, de poder? Você está revestido, agora você pode tomar atitude. Não está revestido? Não é o ideal sair de Jerusalém. Não é o ideal. Vai sair de Jerusalém, é luta, sem necessidade. Aí o coração não vai arder. Aí eu comparo isso muito quando ele diz assim, ó, por acaso, 2 discípulos no caminho de Emmaus, por acaso, são mensagens antes dessa, tá? Por acaso o nosso coração não ardia quando ele falava conosco? Aí a mente deles se abre, eles compreendem que é Jesus no partir do pão.
pessoas não conseguem, eles estavam lá no emocional. Ah, Jesus, barão de guerra, olha, isso. Tal. Isso é emocional, porque não vê nada mais do que isso. Não vê nada a mais do que isso. Deus quer que você veja mais, mas para isso, ouça Jesus estar do seu lado falando. Ouça. Se você ouvir Jesus estar do seu lado falando, o seu coração ele vai ardendo. Aí você vai conseguir compreender. Tem pessoas querendo entender Bíblia, não entendem nada de Bíblia. Entendem tudo de Bíblia, mas nada da palavra eterna. Estudiosos, grandes estudiosos, entendem tudo de Bíblia, mas nada da palavra eterna. Por quê? É escuridão para eles. É assim que a palavra fala. Ocultei de sábios, entendidos, são tão sábios, querem estudar tanto, interpretam, mas a Bíblia tem que ser isso, a Bíblia tem que falar isso, se não tiver na Bíblia, vá seguindo por esse caminho, meu irmão, tão tortuoso, mas segue-o. É isso que te faz bem? Eu quero arder a minha alma. Eu não desvio dela, não desvio do caminho. Porque eu não tenho dúvida. É fácil? Não, não é fácil. É uma luta atrás da outra. Mas quando você vê o gigante cair, olha, que maravilha. Cai outro gigante, que maravilha. E os gigantes vão caindo. E olha só, quantos gigantes tem em Maranata, hein? Maranata agora está cheio de gigantes. Vão cair. Um a um, como já tem caído alguns. Vão cair um a um. Mas o reino eterno, como diz lá em Daniel, uma pedra lançada sem mãos, vai vir um reino eterno e esse não vai passar. Você pode viver aqui nesse mundo, o reino eterno. Ou ser um religioso e vai para o céu, mas sofrendo aqui. Vai sofrer, sofrer, aí vai para outra denominação, sofre, vai para outra, sofre, vem, sofre, sofrendo, onde está sofrendo. Ou pode viver o reino eterno aqui. Você pode escolher. Religiosidade, cantar bonito, tocar bonito, grupo. Sim, claro, faça isso. Marta, fatigada, cansada, tantas coisas. Só uma basta. Aquela que está preocupada em compreender, os ouvidos abrirem e compreender o que Jesus está falando, essa escolha é uma boa parte. Pede a Deus, Deus, eu não sei nada, então eu quero aprender agora. Fala isso. Seu coração dói? Não fala isso para Deus, porque você não entendeu nada até agora. Tem dúvidas? Fala para Deus, porque você não entendeu nada até agora. Porque quem entendeu, ele está arrumando. Arruma para o alto. Ele sabe, ele diz assim, ó, o norte faz isso. E ele não está preocupado se vai dar certo. Ele não está preocupado. Ah, será que vai dar certo? Não, porque vai dar certo. Pode não ser bom para você, mas vai dar certo. Ah, mas a pessoa está preocupada se vai dar certo para ela. Não, não vai dar certo. No final, sabe o que nós vamos ouvir? Aquele que deseja que dê certo? Vinde benditos, meu Pai, para um reino que já vos está preparado. No pouco foste fiel, no muito colocarei. Para nós, irmãos, é isso. Você espera outra coisa? Claro, se Deus quiser dar uma benção aqui, uma benção lá nessa vida, 100 vezes mais da palavra, dê Ele, se assim desejar. Mas se não desejar, tão somente morreremos. Rei, não houve culpa em mim. Não pequei contra ti e nem pequei contra Deus. Você pecou? A pessoa pensa que pecado é fumar e tantas... Não, meu irmão. Não é isso.
É um coração contrito, um espírito quebrantado. Deus ele não rejeita. Você está assim, ó, transbordando. Seja assim. Então, esse coração vai te ensinar a não falhar diante do Senhor. Claro, vai falhar e Jesus vai dizer assim, filhinhos, você falhou? Não se preocupe. Você tem um advogado, Jesus Cristo. É isso, meu irmão. Então, Maranata, é isso. Não vai melhorar, mas você pode fazer diferente. Se você fizer diferente com um, com dois, com três, e você ensinar esse a fazer com mais um, com mais dois, com mais três, e esses outros ensinarem a fazer mais um, não ficar aguardando, não espere. Faça você. Ah, poxa, mas eu quero ir para outro lugar. Amém, faça você lá. E descanse. Descanse. Agora você que entenda que tem que ficar em Jerusalém porque tem que transbordar ainda, transborde, transborde, transborde. Aí depois você vai poder dar o passo que você deseja. Amém, meus irmãos? A paz de Jesus.